Tem também uma aspas do Manuel Soares sobre a Tati Machado, tem recorte aqui no canal já, viu? E mais, toda a repercussão, né, do incêndio no prédio onde estava a Maísa Silva, já tem um recorte aqui no nosso canal, você pode acompanhar com certeza, tá bem? Vamos girando aqui, deixa o like no vídeo, é muito importante pra gente, vamos girando o nosso papo da fofoca, porque agora a gente fala... Esse assunto ele é polêmico, hein, Gui? A gente já tá trazendo ele há um certo tempo. Nós falamos aqui no nosso programa a respeito daquela verificação, né? Daquela auditoria que foi pedida, né? Pela Larissa Manoela a respeito dos bens dela. Rolou toda uma polêmica entre Larissa Manoela e a própria mãe, depois que a mãe dela vendeu uma das mansões, né, que ela tem lá nos Estados Unidos, em Orlando, sem nenhuma autorização da Larissa Manoela. Isso gerou muita polêmica. Nós falamos aqui que ela não anda muito próxima da mãe, inclusive pediu essa auditoria para uma empresa especializada para saber onde estão os bens dela, onde está a fortuna da Larissa Manoela. E agora a gente tem uma atualização desse caso e que envolve o Luiz Frambach, que é o noivo da Larissa Manoela. Ele falou, né, a respeito da relação dela com a mãe, depois de algumas acusações aí de alienação, né, foi aberta essa auditoria para investigar o paradeiro da fortuna da Larissa Manoela, onde está o dinheiro da Larissa Manoela. Agora, ela que cuida da própria carreira, e o noivo dela, o André Luiz Frambach, deu alguns detalhes sobre o relacionamento dela com a mãe. Ele diz que era um relacionamento tóxico, né? Ele não citou diretamente os pais da Larissa Manoela, mas afirmou que ela tinha capacidade questionada antes de se tornar a própria empresária, antes de cuidar ali dos próprios bens, abre aspas. Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que não era capaz. Agora ela tá vendo que ela é capaz disso e muito mais. A Larissa é muito dedicada. A partir do momento em que ela virou e falou, vou aprender isso, e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada, empresária. Tudo em 3 dias, disse ele em entrevista ao VacaCast, ao podcast VacaCast, né? A Larissa Manoela, ela falou que tá vivendo alguns altos e baixos nesse momento novo da carreira dela, mas que tá muito feliz com isso. E aí, olha só, abre aspas, agora estou sobre a gestão da minha carreira, sempre foi um grande desejo, nós somos o nosso próprio negócio como artistas, né? Sempre gostei muito dessa parte empresarial, gosto muito de ter noção, gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo, disse a Larissa Manoela e continua, tá? Vou errar muito e vou acertar também, não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante nesse processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz o nosso cronograma, sabe dos nossos gastos, disse aí a Larissa Manoela. Agora, a respeito de uma relação mais conturbada com os pais, né, ela que foi exposta desde cedo, assumiu ali a carreira de atriz muito jovenzinha, fez filme bem pequenininha, se destacou muito como a Maria Joaquina de Carrossel. A gente sabe que algumas trocas de farpas, né, entre a Larissa e a mãe dela estão sendo publicadas nas redes sociais. A mãe dela chegou a publicar algumas indiretas para ela e para o Luiz, né, que é o noivo dela, no Dia das Mães, porque a Larissa deixou de passar o Dia das Mães com a mãe dela para ir para Curitiba, onde a família do Luiz mora, né? E isso acabou gerando um certo burburinho ali entre a mãe da Larissa, o pai da Larissa, nas redes sociais. E aí a Larissa Manoela publicou um texto na época, né? Com algumas mensagens que eram de indiretas diretas, né? Para pouco entendedor, pingo é letra. E ela dizia o seguinte nessa publicação, abre aspas, o mundo não está pronto para compreender o nosso amor. Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos, a vida tem um novo sentido com você. Que a gente possa seguir assim, unidos, por esses e por mais 10 meses e 10 anos. E aí surgiu, né, o que teria gerado essa abertura de auditoria, Gui, foi justamente a venda de uma das mansões da Larissa Manoela em Orlando. Ela bate cartão na Disney,
tá direto lá, fala que é apaixonada pelo universo da Disney, tem coleção daqueles arquinhos do Mickey que são caríssimos, diga-se de passagem. E aí, uma das mansões dela, avaliada em 5 milhões de reais, foi vendida sem a autorização da Larissa Manoela. Essa venda foi dada justamente pela mãe. A mãe dela vendeu essa mansão. E aí levanta todo aquele questionamento de, poxa, se essa mansão era da Larissa, como a mãe dela vendeu? Como ela conseguiu vender? Será que no papel estava no nome da mãe? Esse dinheiro de onde que veio? É dinheiro da fortuna da Larissa? Se é dinheiro da fortuna da Larissa, pertence a ela, independentemente de outra coisa. Ela batalhou por aquilo, ela foi atrás daquilo. É uma carreira que ela se empenhou ali em estudar. Acho que é aquilo, né? Se ela fosse uma má atriz, uma atriz ruim, não teria pai e mãe que faria a carreira dela decolar. Ela se destacou pelo mérito próprio, pela competência própria. Então aquele dinheiro todo batalhado por ela, trabalhando de domingo a domingo, na época do Carrossel mesmo, eles gravavam de sábado, de segunda a sábado. Então era muito cansativo para uma criança de 10, 11 anos na época. E que precisa ser levado em consideração também. Aonde está a fortuna de Larissa Manoela é o que nós e ela também queremos saber, né? Eu acho bem curioso, assim, porque no fim das contas a gente meio que está vendo, né, nesses últimos anos, né, essas grandes estrelas, né, que a gente cresceu vendo, né, e passou a vida, né, acompanhando, tomando as rédeas da própria vida e sempre envolto muito a polêmica, né? Eu preciso lembrar do caso, né, da Britney Spears, né, que tem documentário também nas plataformas, né? A questão, né, do Free Britney, né? Porque a família dela também, ela começou criança, e a família foi administrando, né, as coisas dela e aí logo depois, quando se viu, ela estava ali presa naquela redoma, não tinha nem a guarda dos filhos e aí teve que entrar na justiça. Estamos falando e assistindo aí o documentário da Xuxa, a Xuxa reconhecendo também, né, que ela estava nessa redoma, né, sempre uma questão de proteção, mas no fim das contas virou uma prisão. E a Larissa, qual a idade da Larissa, aliás? Ela tem 22, né? 21, 22 anos? Ela tem 22 anos. 22 anos, 22 anos. É porque eu lembro que na época do Carrossel ela tinha, né, uns 10, 11, por aí, né? Então, como fez 10 anos, né, da novela, então eu fiz a conta mentalmente por aí. Mas, assim, hoje com 22 anos, jovem ainda, felizmente, né, ela construiu uma carreira, né, muito positiva, né, com muito sucesso do público, da crítica, né? A novela, né, que ela fez na Globo também, apesar de não ter sido, né, um baita sucesso, foi um sucesso de crítica. Os fãs, né, viram um amadurecimento ali, né, da Larissa, né, além da ilusão. E que bom que assim que estando jovem e pelo que a gente vê lúcida, né, ela tem conseguido mostrar que ela é mais do que um rostinho bonito, do que uma marionete ali, né, na mão de certas pessoas e quer tomar as rédeas da vida dela. Eu acho que a gente precisa também, né, ir acompanhando o que vai acontecer, né, nessa coisa da auditoria da casa dela e entender que assim mãe, pai, eles sempre querem, né, o melhor para gente, mas a Na gente maioria tem que, das vezes, né? Diga-se de na maioria passagem, das é. vezes, eles querem o melhor da gente, mas a gente não cria filhos para a gente cria Exatamente. filhos para o mundo. E agora, né, com 22 anos, ela está tomando as rédeas da carreira dela, da vida dela. Lembro de uma entrevista dela no Fofocalizando, falando, né, que agora, né, ela tá com o Luiz e ela pretende, com o André Luiz, né, e ela pretende casar com ele, formar uma família. Ainda muito cedo, né, é claro, Sim. mas é muito bacana a gente ver esse crescimento profissional Essa dela, né? maturidade A gente também, viu né? sim, essa maturidade dela, né, ao longo dos anos. E esperamos sempre, né, o melhor e que essa situação se resolva, né, da melhor maneira para ambos os lados, né, para que a família não Sim. fique mais magoada ainda, né, e para que não tenham tantos outros problemas.
que a Larissa fique bem e que a carreira, né, e que as coisas dela, né, deslanchem, né? É isso que a gente espera, apesar, né, de toda essa situação conturbada. Com toda certeza, né, Gui? A Larissa, ela se mostrou muito... Desde muito cedo, né? Se mostrou muito competente àquilo tudo que ela se propunha a fazer, né? E é claro que é inegável toda aquela polêmica envolvendo ela e a própria mãe. Afinal, ninguém pensa, né, que ninguém quer desconfiar da própria mãe, né? Poxa, quando a mãe tá ali cuidando de você, você não vai desconfiar que essa pessoa pode usar o seu dinheiro de uma forma indevida ou te colocar para trabalhar muito cedo por conta disso. Não é o que aconteceu, não é o que temos a confirmação, mas é a suspeita que a Larissa deve ter. Afinal, para ela abrir uma auditoria para saber onde que tá esse dinheiro, sendo que eram os pais dela, era a mãe dela, na verdade, que cuidava desse dinheiro, dessa fortuna antes. É porque existe uma desconfiança, né? Temos também que falar a respeito disso aqui. Então existia uma desconfiança, existe uma desconfiança, essa auditoria está acontecendo, ainda não tem um laudo, né? Uma informação que muito provavelmente também ela não vai querer divulgar abertamente. A gente, claro, vai ficar sabendo, mas nada muito público. Acho que ela não vai vir no story para falar, aconteceu isso e aquilo. Mas é uma coisa que precisa ser pensada. Às vezes a gente confia demais nas pessoas e acaba legitimando, né, relacionamentos só porque tem vínculo sanguíneo, mas acaba sendo um relacionamento tóxico, né? Infelizmente, tá certo? A gente vai continuar acompanhando esse